Nessa aula, vou falar sobre os mitos por trás de uma das técnicas mais famosas da programação neurolinguística, a cura rápida de fobia. Se você já achou que essa técnica tem alguns elementos estranhos, alguns elementos que são pseudocientíficos, você provavelmente estava certo e vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose, estamos com um curso novo aqui, Like a Boss, de introdução à hipnose clínica. Eu estou ensinando aqui no YouTube aquilo que eu já ensino nos meus cursos pagos há muito tempo, mas finalmente estou revelando aqui essas informações para você que ainda não é meu aluno. Bom, vamos falar sobre os mitos por trás da técnica cura rápida de fobia. Mas para falar sobre os mitos, eu tenho que apresentar, ainda que de forma bem breve, bem resumida, os elementos por trás dessa técnica da cura rápida de fobia. A técnica da cura rápida de fobia foi uma das técnicas que foi desenvolvida por Richard Bandler e John Grinder, os pais da PNL. E existem alguns princípios que são muito importantes na aplicação dessa técnica quando a gente pensa nos seus criadores. A técnica funciona mais ou menos assim. Existe uma cena e nessa cena o seu cliente vai experienciar um evento que incomodava envolvendo a sua fobia. E aí, para a terapia acontecer, dentre vários recursos de dissociação, como uma tela de cinema, rebobinar a cena para frente e para trás, vai ter a chamada troca de submodalidade. O que é a troca de submodalidade? É a alteração de categorias, de aspectos de cada canal sensorial. Pareceu complicado, né? Vou simplificar um pouco mais. Richard Bandler e John Grinder vão falar o seguinte, ó. Olha, a gente entende o mundo a partir dos nossos sentidos, a partir das nossas modalidades. Então vai chamar os nossos sentidos de modalidades. E, para cada sentido, eu vou ter vários aspectos. Por exemplo, se eu penso na minha visão, quando eu vejo uma cena, tem profundidade, tem distância, tem luz, tem cor. Todos esses aspectos, que são subdivisões da visão, a gente vai falar que são submodalidades visuais. Então, Richard Bandler e John Grinder pensavam mais ou menos o seguinte: você pega uma cena envolvendo a fobia, se você faz alterações nas submodalidades daquela cena, por exemplo, alterando as cores, alterando a distância do objeto fóbico, alterando se está na tela de cinema, se não está. Quando você faz essas alterações de submodalidade, você trocaria a representação interna que a pessoa tem acerca daquele elemento fóbico. Então, se, por exemplo, a pessoa tem medo de cobra, aí alterações envolvendo a cor da cobra, o ambiente que você está lá com a cobra, a distância que você observa a cobra, essas alterações alterariam os componentes emocionais da sua memória, que estão vinculadas com essa fobia. E parece fazer sentido, né? Afinal, eu tenho a lembrança da cena do meu trauma, e essa lembrança envolve cores. E essas cores, em alguma medida, essas submodalidades, vão estar de alguma forma conectadas com a emoção que eu sinto naquele momento. Então, trocar essas cores parece fazer sentido. No entanto, de acordo com a neurociência, isso não faz sentido e isso está errado em vários aspectos. A técnica até funciona. E no final do vídeo eu vou explicar por que ela funciona pensando na neurociência. Mas essa explicação de que a técnica funciona porque a gente está mudando as cores, as submodalidades, os elementos da memória, essa explicação é balela mesmo. Na verdade, quando a gente tem uma fobia, a gente tem um disparo do sistema nervoso simpático. Não tem pensamento. Quando alguém tem fobia de anão, ou uma fobia estranha, que é fobia de palhaço, as pessoas perguntam: nossa, o que você imagina quando vê o palhaço? A pessoa não imagina nada não, hein? Você perguntar para a pessoa que tem uma fobia qual que é a cena, como que é a cena que ela tem com a fobia, ou perguntar o motivo pelo qual ela tem aquela fobia, a pessoa simplesmente não sabe responder. Por que a pessoa dá uma resposta? Porque toda pergunta pressupõe uma resposta. Mas por que não tem resposta? Imagina a seguinte cena. Você está andando na rua, de noite, sozinho. E se você, como eu, mora no Brasil, você já sabe que nesse momento você já está meio tenso, né? Porque pode ser assaltado, alguma coisa do tipo. Aí chega aquele seu amigo, sabe aquele seu amigo zoeiro? Chega atrás de você e faz bu! Ou finge que vai te assaltar, alguma coisa assim. Você imediatamente vai disparar uma reação de luta e fuga. Você vai sentir taquicardia, vai disparar adrenalina, cortisol e tudo mais. Aí a pessoa te pergunta: o que você achou que era? Você pode até responder: ah, achei que fosse um ladrão. Mas na verdade, você não achou foi nada, porque o córtex, que é o pensamento, não
teve nenhuma participação nesse evento. Na verdade, quando a pessoa gritou, te deu um susto, o grito chegou pelos seus sentidos, passou pelo tálamo e foi direto para a amígdala disparar uma reação de luta e fuga. Não passou pelo pensamento. Você não pensa nada. É igual quando você está dirigindo o carro, aí aparece uma criança, você pisa no freio direto. O que é que você pensou quando pisou no freio direto? Nada, porque você simplesmente pisou no freio porque foi uma reação instintiva disparada devido ao sistema nervoso simpático. É só isso. Então, quando você tem uma fobia, não existe pensamento associado a ela. Você pode dar um susto em alguém na sua casa, mesmo que não tenha perigo nenhum. A pessoa vai se assustar simplesmente porque a amígdala daquela pessoa vai interpretar aquela estimulação sensorial como um perigo de verdade. Ela vai disparar adrenalina, vai disparar cortisol. E o mais curioso é que, mesmo depois que ela já viu que é brincadeira, ela continua ofegante, continua respirando de forma rápida, continua ansiosa, mesmo ela sabendo que não tem nada a ver. Por quê? Ela disparou no organismo dela adrenalina, cortisol. É uma questão fisiológica. Então, não tem pensamento. Então, qualquer pessoa que tem fobia, ela simplesmente tem uma reação de luta e fuga que aparentemente é inexplicável, que provavelmente está acontecendo por uma generalização de um condicionamento clássico. Conversando com gente grande, é isso que está acontecendo. E aí, voltando no caso da cura rápida de fobia, quando eu pergunto para a pessoa sobre aspectos da cena que envolve uma fobia, essa pessoa vai te dar aspectos que ela pensa a posteriori. Não tem a ver com a sensação da fobia propriamente dita, porque a fobia é disparada de forma instintiva pela amígdala. Tá, beleza. Mas por que a técnica da cura rápida de fobia funciona? Ela funciona porque é uma técnica expositiva. Lembra quando eu falei de meta-padrão aqui no nosso curso do YouTube? Lembra quando eu falei da necessidade de disparar um estado ruim? Pois é, a cura rápida de fobia faz isso. E a troca de submodalidade? Na verdade, a troca de submodalidade, ela serve para promover a dessensibilização. A troca de submodalidade é para favorecer o estado de recurso e o colapso. Então, no final das contas, a cura rápida de fobia realmente funciona. Claro que funciona, mas ela funciona porque é uma técnica expositiva. Ela não está realmente funcionando porque está mudando alguma representação interna. E você entender isso te dá muito mais flexibilidade para usar a técnica. Porque no final das contas, se você seguir os 4 passos de disparar o estado do problema, dissociar, disparar o estado de recurso e fazer o colapso, também vai funcionar. Pode ser tela de cinema, pode criar qualquer historinha, pode criar uma historinha que envolve o metapadrão dentro de uma floresta. Claro que pode. O importante é o colapso e a repetição. Inclusive, quando a técnica de PNL faz a cena ir e voltar, isso acaba sendo muito benéfico para a terapia, sim. Mas é benéfico pela exposição, pela dessensibilização e também pela repetição, porque toda dessensibilização requer repetição. E você já tinha entendido que a submodalidade é muito mais um controle do tamanho do estímulo do que realmente uma habilidade de mudar a representação interna? Já tinha pensado a respeito de que fobias são disparadas pela amígdala sem passar pelo pensamento e que perguntar o que passa pelo pensamento não faz sentido? Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Essa aula merece like, hein? Merece like. Até a próxima.